Ao vivo, ele vai trazer notícia boa pra gente nessa terça-feira, tá? Nós temos novas doses de vacinas que estão chegando aqui no estado, portanto você não tem desculpa para não procurar um ponto de vacinação e tomar a sua dose contra a Covid-19. Aliás, esses imunizantes estão chegando hoje e ele tem mais informação, né não, Everton? Isso mesmo, Ana. Inclusive, estou falando aqui da cidade de Cabedelo, que fica ao lado de João Pessoa. Na Paraíba como um todo vai ter sim a vacinação acontecendo nos próximos momentos. Inclusive, tem a previsão de chegada de doses já agora à tarde, 3 da tarde. Tem doses chegando aqui ao nosso estado da Paraíba pelo aeroporto Castro Pinto. A gente vai saber que doses são essas agora com Geraldo Medeiros, secretário de Saúde do estado. Bom dia para o senhor. Que doses são essas, que laboratórios e a quantidade a gente também já está curioso para saber. Bom dia. Bom dia aos paraibanos e paraibanas. Hoje às 3 da tarde nós estaremos recebendo 65 mil doses da Pfizer e na madrugada, 1 da manhã, da terça para quarta, estaremos recebendo 76 mil doses da AstraZeneca. Agora a gente tem um novo cenário dentro dessa vacinação, né? De janeiro para cá muita coisa mudou. O senhor que está nessa pasta há um bom tempo e desde o início da pandemia já acompanhou cada passo a passo, sabe que é um momento diferente. A gente tem inclusive agora a inclusão da D3 como no nosso vocabulário, né? No nosso dia a dia. O que muda com essa inclusão dessa D3? Quais são as preocupações e quais são os planejamentos, já que agora a D3 também faz parte do ciclo vacinal? A dose de reforço ela é necessária nessa população de idosos acima de 60 anos, aquelas pessoas que têm alta imunossupressão, portadoras de doenças associadas, e também está contemplada a população de trabalhadores da saúde. Existe um planejamento para esse momento? Como é que ele é feito? Sobretudo porque existe uma fala, as pessoas vêm repercutindo, inclusive nas redes sociais, que em outros estados tem o risco da falta de alguns dos imunizantes, risco da falta de AstraZeneca. É uma realidade da Paraíba? Não, a Paraíba sempre obedeceu ao Programa Nacional de Imunizações. Então, nós estamos inteiramente em dia com todos os municípios em relação à segunda dose da AstraZeneca. E os estados que avançaram a vacinação indevidamente, esses estão já apresentando esse problema de falta da segunda dose da AstraZeneca. Mas a previsão, com a liberação agora em outubro, da produção local pela Fiocruz das doses da AstraZeneca, nós teremos a regularização desses problemas. Em outras entrevistas, em outras conversas com o senhor falava que em momentos de decreto, momentos de legislações, o Estado sempre tentava ali diálogos com os municípios para a formalização desses decretos, para a disponibilização de informações necessárias para que os municípios conseguissem tomar decisões. A gente tem uma decisão que está bem prestes a acontecer. Existe a possibilidade já agora do dia 16, essa informação foi confirmada pela nossa produção, da possibilidade do dia 16 desse mês, aqui em Cabedelo, onde a gente está agora, ter a liberação de 100% dos shows. Qual é a visão do secretário Geraldo Medeiros sobre isso? Bom, nós achamos que esse não é o momento para os mega eventos, não, para aglomerações intensas. Nós temos aí 36% da população paraibana vacinada com a primeira e a segunda dose, ainda é um percentual pequeno. Temos aí 64% aproximadamente, a 68% da população com a primeira dose, então não é o momento para aglomerações intensas, mega eventos, sem restrições. Então, em relação, outro assunto importante em relação à restrição, o senhor tocou nesse assunto. Ontem eu estive no Tribunal Regional do Trabalho, por lá houve a volta dos trabalhos presenciais, chegada de público de maneira presencial, mas lá tem uma obrigação, o pessoal só entra lá se estiver vacinado. É importante, inclusive, destacar que por lá só entra com o cartão de vacinação, tem que mostrar. Como é que o Estado vê essa situação em relação às repartições do Estado? Vai haver alguma obrigação de agora em diante de público só entrar se estiver vacinado? Existe uma unificação dessa ideia para todo o órgão do Estado? Como é que vai ser isso? Alguém vai ser proibido de entrar? Bom, nós temos um decreto vigente até o dia 17 de outubro e naquele término desse decreto nós iremos analisar todo esse contexto
inclusive do passaporte vacinal, não? Que há uma previsão para implementação também na Paraíba, desde que nós estamos, neste momento, com uma oferta maior de vacinas, temos vacinas disponíveis para a população, por isso o passaporte vacinal é uma das atitudes que estimulam as pessoas que ainda não se vacinaram a se vacinar ou com a primeira dose, os retardatários, ou então com a segunda dose, desde que ainda existem mais de 400 mil paraibanos que ainda não foram aos pontos de vacinação receber a aplicação da segunda dose. Então, a gente já pode adiantar que o Estado estuda essa possibilidade. Exatamente. Todas as medidas que promoverem, estimularem as pessoas a se vacinar neste momento em que há necessidade de uma robustez maior da barreira vacinal para que nós possamos voltar às atividades normais, elas devem ser aceitas pela sociedade, desde que o espírito coletivo deve prevalecer. Secretário, muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Bom dia para o senhor também. Inclusive, ontem foi dia de vacinação com D3, dose de reforço, para aqueles profissionais da área da saúde. Dui Borges foi conferir. A vacinação foi intensa durante todo o dia. A aplicação de terceira dose para profissionais de saúde começou a fazer parte do calendário de imunização em João Pessoa. Geruzzi aproveitou a folga dos hospitais em que trabalha para tomar a dose de reforço. Depois de tanto tempo na linha de frente, a sensação de se imunizar é só uma: alívio. No momento que vivemos hoje, podemos um pouquinho respirar, mas não de deixar de resguardar o uso da máscara, o gel, mas podemos dizer assim, o dever está sendo cumprido. Há 7 anos, Luana trabalha como farmacêutica e já estava ansiosa para receber a terceira dose. Porque a gente vem acompanhando tudo desde o começo. É um tempo muito difícil, então assim, a gente que está à frente, a gente se sente muito feliz por estar tomando essa terceira dose e ter, assim, a gente conseguir cuidar dos outros. A aplicação também continuou para adolescentes de 17 anos sem comorbidades, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências permanentes, gestantes e puérperas, além da aplicação de primeira dose para 18 anos sem comorbidades, terceira dose para idosos acima de 70 anos que completaram o ciclo vacinal há 6 meses e imunossuprimidos que tomaram e completaram o ciclo vacinal há 28 dias. E também a aplicação de segunda dose para quem tomou Coronavac há 28 dias, AstraZeneca e Pfizer há 90 dias. A dose de reforço é uma nova etapa da imunização que precisa ser seguida. E o profissional de saúde da capital deve ficar atento aos critérios para poder se imunizar. Primeiro, que tenha mais de 180 dias que tenha tomado a sua segunda dose. Segundo, que trabalhe na sala de João Pessoa. Aí eles levam o comprovante, juntamente com o seu cartão que tomou as suas 2 doses, que a gente tem no aplicativo, verifica também, e tem a sua terceira dose atualizada, vamos dizer assim. Em relação a hoje, essa vacinação com a D3 continua, só que agora o público de novidade aí é o pessoal de 68 anos mais, ou seja, os idosos a partir dos 68 anos são os que entram agora também para tomar essa dose de reforço. Só que eles têm que ter tomado a última dose há 180 dias. É importante a gente ressaltar também esse intervalo que é necessário. Em relação aos imunossuprimidos, eles vão continuar também com a dose de reforço. Eles têm esse direito, só que eles têm que ter tomado agora a última dose há 28 dias. É um prazo diferente em relação aos idosos. As pessoas entre 12 e 17 anos que têm comorbidades, as gestantes, as puérperas, entre 12 e 17 também vão ter direito, só que primeira dose. Agora a gente está falando de primeira dose, tá? Já encerramos a fala sobre a D3, agora a gente fala de primeira dose. Em relação também à primeira dose, as pessoas a partir dos 17 anos sem comorbidades também têm direito. Segunda dose em João Pessoa, tudo isso eu estou falando sobre a capital. João Pessoa hoje tem segunda dose dos 3 laboratórios. Para Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, tem segunda dose sendo garantida sem agendamento. Lembrando que de 8 ao meio-dia, nos ginásios e de 9 às 15, ou seja, 9 da manhã a 3 da tarde, lá nos pontos de drive-thru, que a gente sempre conversa sobre. Mais detalhes, tá em tudo lá, no portal T5.
Volto com você, Anne. Obrigada, Everton. Agradeço aí a doutor Geraldo. E só reforçando em relação à vacinação de João Pessoa, não precisa nem agendar. Agendamento suspenso, liberado. É só você procurar aí um dos pontos de vacinação, que como o Everton já disse aí, tá tudo lá no nosso portal t5.com.br, tá bom? Vamos seguir.